nós estamos falando sobre os sabotadores, situações internas ou externas que procuram impedir a nossa jornada ou procuram atrapalhar. Então nós estamos, a ideia desse estudo é nós identificarmos tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada com Deus, ou tudo aquilo que atrapalha a nós assumirmos ou vivermos a plenitude da nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então nós já identificamos alguns, né? Semana passada nós falamos sobre a cultura e foi muito massa, a gente aprendeu muito a respeito de como nós somos influenciados pela cultura e como nós devemos assumir, né, a verdadeira cultura ou a nossa verdadeira cidadania agora como cidadãos dos céus, né? Então, de nós sermos influenciados pelos céus, né, nossos comportamentos, os nossos valores, nossos princípios, e então vivermos não mais como cidadãos da terra, mas sim como cidadãos dos céus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um sabotador que é muito presente, principalmente nos nossos dias, na nossa geração. Amém? Nós vamos falar a respeito do sabotador da teoria. Amém? Eu não achei um nome melhor. Eu tentei, mas a ideia é essa. E então nós vamos falar sobre a fé ou o conhecimento teórico. Amém, Tubá? Amém. Como a teoria pode nos sabotar, né? Como que uma fé teórica pode nos sabotar, ou como um conhecimento teórico pode sabotar a nossa jornada. Amém, queridos? Então esse é o papo de hoje à noite. E oi, minha mãe querida, Deus abençoe, Rô, seja bem-vinda. Então o papo de hoje vai ser a respeito disso. Como nós podemos vencer o sabotador da fé teórica ou do conhecimento teórico. Amém? Se você tiver com o caderno, né? O Tuba já está aqui com o caderninho dele, já com a caneta, né, Tuba? Tem várias coisas interessantes que eu gostaria que você anotasse aí, tá? Insights, palavras que podem dar uma direção clara para a tua caminhada, para a tua vida, e algumas verdades de Deus para você que vão justamente buscar anular essa tentação de sermos teóricos na nossa jornada. Amém? Então hoje a palavra ela tem nós vamos olhar versículos, vamos olhar princípios da palavra de Deus que vão nos ajudar a nos posicionarmos diante da inclinação ou da tentação que nós temos, principalmente a nossa geração, né, a geração dos nossos dias, de viver uma vida teórica. Amém? Então a primeira coisa que eu quero afirmar para vocês é que o Evangelho é o poder de Deus agindo em nós e agindo através de nós. Boa noite, Beatriz. Amém? Então o que é o Evangelho? A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então o Evangelho ele é o poder de Deus, é o poder de Deus agindo na nossa vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ou num segundo momento, agindo através da nossa vida. Então o Evangelho ele é na essência ação, é uma ação de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida. Se nós pudéssemos classificar o Evangelho como se ele fosse um filme, né? Os filmes são assim, né Tuba? Drama, suspense, ação, né? Se nós fôssemos entrar no Netflix ali e buscássemos ali o gênero, né, do Evangelho, se ele fosse um filme, eu diria que o Evangelho ele é um filme de amor cheio de ação. Gostaram dessa? Também. Anota aí, Tubá. O Evangelho, queridos, é como um filme
de ação. Aliás, é como um filme de amor, mas cheio de ação. Amém? É mais ou menos essa ideia que o Evangelho transmite para nós. Ou seja, o Evangelho fala de um amor incondicional. O Evangelho fala de um amor maravilhoso de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Mas o Evangelho ele não somente fala de um amor, como o Evangelho demonstra o amor. Por isso que o Evangelho ele é um filme de amor cheio de ação. Porque não é um amor teórico. Não é um amor somente de palavras. Né? É um amor... Deus demonstrou o amor dele por nós. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 5, o versículo 8, se você abrir aí a tua Bíblia, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Olha o que o apóstolo Paulo fala, que Deus, ele demonstrou o amor dele com uma atitude, não somente com palavras. Amém? Ou seja, Paulo diz que Deus mostrou o quanto nos ama entregando o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, é o que a Cláudia colocou, né? E como mostrou, né? Pregado na cruz. Ou seja, Deus ele não simplesmente falou para nós ou fez uma declaração de amor para a humanidade somente com palavras. Deus ele demonstrou o amor dele entregando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, fica claro aqui que o amor de Deus ele não é teórico. O amor de Deus ele é prático, ele é demonstrado em uma ação. Qual ação? A ação de entregar o seu próprio Filho para morrer numa cruz em favor de nós. Amém, queridos? Então aqui nós já estabelecemos aqui um paralelo, né, um princípio muito claro de que Deus sendo amor, ele deixou o exemplo para nós de que para nós amarmos como Deus amou, nós não podemos amar somente de boca, ou nós não podemos amar somente por palavra. Amém? E por quê? Até porque falar é fácil, né, galera? O difícil é viver, né, amado? O amor de boca, Tuba, eu te amo, meu irmão. E aí? Simples, né? Falar. É simples falar. Por isso que, e hoje em dia é muito comum isso, né? Principalmente nas redes sociais, né? Nas mídias. Ai, amiga, né? Eu falo assim porque amiga, aqui que às vezes brinca, né? Muita gente que fala amiga, né? Nunca foi, nunca vai ser, né? Mas é aquela coisa, amiga, eu te amo. É fácil falar. E não estou dizendo que você não possa dizer isso, que você não possa expressar o seu amor em palavras. O que eu quero dizer é que o amor verdadeiramente ele é demonstrado em atitudes, em ação. Amém? É assim que nós experimentamos o amor. Ou seja, como eu posso experimentar o amor de Deus pela minha vida? Através do sacrifício de Cristo por mim na cruz. Alguém morreu por mim. Amém, queridos? O dia em que eu soube disso, o dia que eu entendi que alguém havia morrido pela minha vida, eu ainda sendo pecador, ou seja, não merecendo isso, alguém escolheu morrer por mim para que eu tivesse vida. Isso me constrangeu de uma maneira profunda e me fez pensar que amor é esse. O amor de alguém dar a sua própria vida em função de outros. Amém? Então aqui, essa introdução é para a gente estabelecer a base do porquê nós precisamos vencer a inclinação ou a tentação de vivermos uma vida teórica. Amém, queridos? Então nós somos chamados, o Evangelho, ele nos chama à ação. O Evangelho é Deus agindo em nós, ou derramando o seu amor em nós, e no segundo momento nos levando a vivermos esse amor, ou esse amor trabalhando em nós e através
de nós. Amém? Hoje eu recebi um testemunho, né, do Edu, lá da igreja Tech Fit, muito feliz de ter podido compartilhar um pouco da vida dele, da fé dele, numa das aulas que ele estava dando. E a gente se encontrou agora no Tech Fit lá na igreja e ele estava super feliz, assim, né, Tuba? Ele chegou e... Ai, Serginho, pô, eu preciso te contar isso, foi tão legal, parece que eu tinha feito um gol no Maracanã, né, e tava super, sabe, a sensação de sentir útil, a sensação de poder ter falado do amor de Deus para alguém. Esse é o Evangelho, é o amor em nós, o amor através de nós, até porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então a gente experimenta o amor de Deus e assim a gente comunica esse amor, né? Essa é a ideia de Deus, ou seja, não sermos teóricos, mas sermos práticos. Então, queridos, aqui como uma lição para a tua vida, toda a espiritualidade, se você quiser anotar isso, é importante, toda a espiritualidade precisa desembocar em humanidade. Como assim, Serginho? Presta atenção, galera. Toda a espiritualidade, né? Ou seja, tudo aquilo que nós desenvolvemos na nossa vida espiritual, ela precisa desembocar em humanidade. Ou seja, a minha espiritualidade ela precisa ser manifesta na nossa humanidade. Quanto mais espirituais nós somos, ou nos tornamos, mais humanos deveríamos ser, né? E o maior exemplo disso é Jesus, né? Jesus, na sua humanidade, ele foi tanto espiritual quanto foi humano, né? Na verdade, não houve ninguém mais espiritual do que Jesus e também não houve alguém mais humano do que Jesus. Então a espiritualidade de Jesus, ela não era teórica. E muitas vezes acontece isso, as pessoas elas vivem uma espiritualidade, né? E só que ela não se demonstra, né? Isso aconteceu muito na Idade Média, ali na época dos monges, né? Que eles se desconectavam da sociedade, eles iam lá para os monastérios, eles se retiravam para desenvolver uma espiritualidade, eles ficavam trancados ali, né? Não tem efeito prático isso, a não ser para a tua vida. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é quando você desenvolve essa espiritualidade e você cresce na sua relação com Deus e ao mesmo tempo a sua espiritualidade ela desemboca numa humanidade prática. Jesus era um cara super espiritual, mas ele era sensível, ele era humano, ele tocava a vida das pessoas, por onde ele passava, ele estendia a mão, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. Nós víamos a humanidade de Jesus, a espiritualidade de Jesus se manifestando de maneira prática. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós. Ou seja, não adianta eu me achar um cara super espiritual quando na hora H, na hora da vida, da humanidade, ela falha. Não adianta eu falar de amor e não saber amar. Não adianta eu falar de perdão, mas na hora do perdão eu não sei perdoar. Não adianta eu falar de escrever um poema sobre justiça, né? E na hora de manifestar a justiça eu ser teórico. Então essa é a ideia, queridos. Eu acho que esse sabotador ele tem trabalhado muito nos nossos dias. Se fala muito e se faz pouco. Ô Adri, eu ainda falho, não precisa se confessar não, Adri. Fica tranquilo, Deus conhece teu coração. Mais espiritualidade, mais humanidade, menos egoísmo, né? Sem egocentrismo. É isso aí, Eric. Então, qual a ideia, galera? De que a gente fale menos ou sejamos menos teóricos, né? E a gente pratique mais de fato o Evangelho, né? E as pessoas possam ver Cristo em nós
muito menos no que nós falamos e muito mais nas escolhas que nós fazemos. Né? O Schmidt está dizendo aí, né, de palavras bonitas, a Márcia, de palavras bonitas as redes sociais estão cheias. Né? E é fácil, né, Márcia? É fácil escrever. Bonito, você vai lá, você escreve um texto lindo, né? Não é fácil, né? Você te acordou inspirado, né, um dia, né? Você vai lá, você escreve coisas maravilhosas, mas essa espiritualidade, se ela não desemboca em humanidade, se ela não é vista na prática, ela é hipócrita, ela é irrelevante, ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela não faz a diferença, queridos. E essa crítica eu faço a partir da minha própria vida e faço para a nossa geração e para a Igreja de Cristo. Né? A Igreja de Cristo ela nunca foi tão teórica e nunca se falou tanto e se fez tão pouco. Né? E nós precisamos reverter isso, porque isso é um grande sabotador na nossa jornada. Eu queria entrar com vocês aqui em alguns textos bíblicos. Hebreus capítulo 5. Anota aí, Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14. Eu vou ler com vocês e vou destacar algumas coisas importantes aqui. Olha que interessante o que o livro de Hebreus nos fala a respeito de nós sermos teóricos, de nós não, da nossa humanidade, ela não desembocar em humanidade. A Rosana colocou ali, vou repetir o que aprendi com a Kika e vou levar para o resto da minha vida. Pregue, se precisar, usem palavras. Amém? É isso aí. Essa é a ideia, né? Pregue, se precisar, use palavras. Né? A maior mensagem que nós podemos levar não são as nossas palavras, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas, são os nossos comportamentos. Eles falam muito mais do que as nossas palavras. Amém, queridos? Então, agora olha o que diz Hebreus 5, de 11 a 14. Presta atenção. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém, queridos? Olha o que o texto nos ensina aqui. O autor aqui de Hebreus, ele vinha falando a respeito de um tema, estava falando a respeito do sacerdócio de Cristo, então ele vinha falando ali do sacerdócio de Melquisedeque, estava falando de um tema profundo, e ele fala assim, olha, sobre este tema, eu gostaria de falar muito mais com vocês, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Na verdade, o autor de Hebreus aqui não estava dizendo que aquelas pessoas eram burras, ou de que elas não teriam capacidade de entender o que eles estavam, ou QI para entender o que ele estava dizendo. Não é isso. Mas ele estava dizendo que seria difícil explicar para eles aquelas coisas, porque passado tanto tempo, eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda precisavam que alguém ensinasse as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Ou seja, em outras palavras, o tempo passou, eles conheceram a Cristo, a jornada deles começou, o tempo passou e eles não amadureceram. Eles continuavam crianças. É aquela fórmula, né, que até eu notei aqui.
Eu tenho anotado na minha Bíblia, velocidade vezes tempo é igual distância. É uma fórmula, eu creio que é física, né? Velocidade versus tempo é igual a distância, ou seja, a velocidade em que eu ando versus o tempo em que eu andei vai definir a distância que eu percorri. Então, pessoal, a maturidade, segundo a palavra de Deus aqui, não diz respeito ao quanto tempo você está em Cristo, mas sim a velocidade que você andou neste tempo. Porque você pode estar em Cristo há 10 anos, mas nesses 10 anos você viveu teoria. Ou seja, você teve uma fé teórica, um conhecimento teórico, então passou o tempo e você não amadureceu porque você não viveu, não houve aprendizado, não houve prática, não houve transformação. Então a distância que você percorreu nesse período foi muito curta. Em compensação, de repente uma outra pessoa que está há 1 ano, 6 meses andando com Cristo, mas vivendo intensamente, vivendo uma fé viva, uma fé prática, essa pessoa pode ter percorrido uma distância muito maior. E é justamente isso que o autor de Hebreus está nos falando aqui. Então ele fala, passou tanto tempo e vocês continuam crianças. Ele fala, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. E aqui ele termina dizendo, porém a comida dos adultos é sólida. Por que ela é sólida? Pois pela prática, presta atenção pessoal, pois eles, quem? Os maduros, pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, galera, quando que nós amadurecemos na nossa jornada com Deus? Quando nós vencemos a tentação da teoria, de sermos teóricos e passamos a viver e praticar a fé e o ensinamento da palavra de Deus. Porque à medida em que eu pratico, eu vou amadurecendo e eu passo a discernir, e eu passo a saber e a conhecer a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Amém, queridos? Ou seja, Deus nos chamou, amém, Tubá? Amém. Nós conversamos, né, sobre isso essa semana um pouco, né? Sobre nós escolhermos viver a palavra de Deus, nós escolhermos praticar a palavra de Deus, escolhermos fazer as escolhas que Deus faria, né? E aí nós deixarmos a teoria, que é muito bonitinha, né? Ou a aparência de uma falsa espiritualidade, né? Porque é muito fácil também, nós podemos vestir uma máscara de crente, ou de cristão, e irmos para a igreja, até na pandemia, botarmos a nossa máscara, né? Ir para o culto, né? Levantar a mão, enfim, né? Ter os trejeitos até, o linguajar, ou seja lá o que for. Mas se isso tudo não desembocar em vida prática, né? Nós acabamos nos tornando pessoas religiosas, teóricas, e pior, o que o autor de Hebreus fala, que nós vamos nos tornar eternas crianças, quando na verdade o chamado de Deus para nós é que nós fôssemos maduros na fé, ou seja, de que nós, à medida que o tempo fosse passando, nós fôssemos nos tornando pessoas cada vez mais maduras. Amém? Seria mais ou menos aquele fenômeno, né, que se fala muito hoje do adulto adolescente, né? Peter Pan, síndrome do Peter Pan. A síndrome do Peter Pan. Galera, presta atenção. Deus não te chamou para ser Peter Pan. Essa é da pastora querida. Deus não te chamou para ser, vou chegar mais perto. Deus não te chamou para ser Peter Pan. Amém, queridos? Deus te chamou para você amadurecer na sua jornada. Não seja um eterno adolescente, não seja uma eterna criança.
Amém? Receba a palavra, a fé, o conhecimento e pratique, coloque isso em prática na sua vida, porque somente experimentando, somente vivendo, somente com aprendizado vai vir transformação e você vai saber discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Amém, queridos? Existe o tempo da infância, existe. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo. Então, nesse momento que nós nascemos, nós somos espiritualmente crianças ainda. Então nós fazemos um monte de besteira, nós não entendemos muitas coisas, faz parte, né? A gente está com o Punk aqui, nosso cachorrinho, tadinho, ele não sabe nada, ele faz uma porcariada, suja a casa inteira, né? É uma loucura, né? E tudo bem, galera, quando a gente é criança, a gente faz mesmo, tá tudo certo. Só que Deus não te chamou para você viver a vida fazendo besteira. Deus não te chamou a vida, a nova vida em Cristo é uma vida maravilhosa, é uma vida plena, é uma vida cheia da vida de Deus, o propósito de Deus, os sonhos de Deus. Mas essa vida ela se manifesta à medida em que nós vamos amadurecendo, experimentando uma fé viva e verdadeira. Amém, queridos? Então é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Agora eu quero que você abra lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Anota aí, galera. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Aqui é outro chute no estômago, amém? Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Galera, a palavra de Deus ela é muito pontual, não dá para você ficar em cima do muro. A palavra de Deus ela nos confronta, a palavra de Deus ela nos faz fazer escolhas. Então presta atenção que o apóstolo Tiago fala aqui na sua carta. Não se enganem. Hello, galera, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Qual a mensagem? Do Evangelho de Cristo. Mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Amém, queridos? Olha que maravilhosa essa passagem. Primeiro aqui o apóstolo Tiago ele começa dizendo assim, não se engane. Tiago 1, do 22 a 25. Você está pondo aí, Tuba? Então vai. Tuba vai colocar ali no comentário. Amém, galera? Olha, presta atenção. Se você está vivendo uma vida teórica, você está se enganando. Amém? Fala, Vitão. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo à nossa live aí. Galera, se você então... O que o Tiago está dizendo aqui? Que quando nós vivemos uma fé teórica ou um conhecimento teórico, nós escolhemos viver essa teoria, a palavra de Deus diz que nós nos enganamos. Deus não nos chamou para isso. Deus não te chamou para você viver enganado. Amém, queridos? Então não adianta você ficar se enchendo. Até um dia eu li a respeito de uma síndrome, uma dessas coisas aí modernas, que é pessoas viciadas em conteúdo. Já viu isso, Tubá? É uma síndrome da busca por conhecimento. Existe uma galera que ela é viciada em conteúdo. Então ela entra, ela compra tudo que é curso, sabe? Ela lê, come, ela tem um impulso por isso, né? E é interessante essa matéria que falava a respeito dessas pessoas. Elas têm interesse por conteúdo, elas não absorvem, elas estão viciadas em conteúdo. Então elas leem, compram cursos, uma série de coisas, mas não fazem nada.
O vício delas é ler, o vício delas é como se fosse um entretenimento por conteúdo. Amém? Mas elas não praticam nada, não absorvem nada, não há aprendizado, não há transformação. Isso é muito sério, galera. Sabe por quê? Porque eu penso assim, né? Nós temos aqui, né? Nós temos a live de oração, nós temos aqui na quinta-feira esse estudo sobre os sabotadores, domingo nós temos também a culto ali na Surf House, a live também. Quanto conteúdo, né, a gente derrama, quanto conteúdo a gente traz, mas a questão não é, a questão é, será que você está absorvendo isso? Será que você está praticando aquilo que você está aprendendo? Porque senão, o Thiago está dizendo o seguinte, se isso que nós estamos falando aqui hoje para você dá uma boa olhada nela e não trouxer para a sua vida, ou seja, esse conteúdo de espiritualidade não desembocar em humanidade prática, você não viver isso amanhã na sua vida, nessa semana, nesse mês, sabe o que vai acontecer? A Cláudia está dizendo, você está se iludindo. Esse conteúdo, se ele não virar aprendizado, ele vai se esvair, ele vai embora. Daqui a pouco você já não lembra mais o que fala lá Romanos, o que está falando do livro de Hebreus, o que está falando do Tiago capítulo 1. Por quê? Porque esse conteúdo ele vai ficar na sua mente por um tempo. Mas se você não praticar, você não vai absorver. Então o Eric está dizendo, a ideia é ter conteúdo e prática, né? Igual o equilíbrio, ou seja, galera, o evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida, mas ele precisa ser vivido, você precisa experimentar o poder de Deus na tua vida, é isso que é a nova vida que nós temos em Cristo. Amém, queridos? Então, entenda isso, não se engane, não se iluda, não perca o seu tempo, em nome de Jesus. Tudo que você tem aprendido, coloque em prática, amém? Tudo que você tem ouvido, pratique, viva, amém? Devemos ser como um rio, não como um lago, está dizendo o Vitor, né? É isso aí, Vitão, né? Deixa fluir, não podemos ficar represando, temos que vivenciar a palavra, temos que deixar ela fluir, é Deus em nós e Deus através de nós. Esse é o Evangelho de Cristo, né? Precisamos ser transformados, é isso aí, Neuza, amém? Então, sabe, não podemos ser aqueles... pessoas teóricas, cristãos teóricos que falam uma coisa e vivem outra, né? Acho que a gente precisa eliminar as contradições da nossa vida, né? Porque é muito falatório, sabe? É muita aparência e pouca vida real em Cristo. Eu queria ler mais um texto com vocês que está lá em um texto um pouquinho mais longo, em Tiago também, capítulo 2, de 14 a 26. Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Vamos continuar em Tiago. Olha o que diz aí. Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem. E tremem de medo, seu tolo. Vou provar-lhes que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas.
Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém, queridos? Olha que interessante aqui o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a fé verdadeira, ela precisa se manifestar em uma ação. Essa é a ideia aqui que Tiago está falando. Ele está falando, olha, porque Abraão creu, ou seja, porque Abraão tinha fé, ele fez algo, ele agiu, ele entregou Isaac. Amém? A manifestação, a fé de Abraão, ela foi genuína, autêntica, porque ela gerou uma ação. Raabe, da mesma maneira, porque ela creu, ela agiu. Não, e um ponto que as pessoas confundem muito desse texto é que a ação é só ajuda. E não é, né? As pessoas acham, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu ajudo beltrano. Não é isso, né? É uma ação de crer, é uma ação onde você exercita a tua fé, é algo que te leva a um posicionamento, né? Ajudar a gente não faz mais que obrigação, né? A questão não é essa. As pessoas pegam esse versículo, né, e justificam que elas ajudam e por isso elas têm fé, ou por isso elas têm salvação, ou por isso não sei o quê, né? E aqui os exemplos que tem no versículo, né, de Abraão, pô, gente, era o filho da promessa, um filho que ele demorou mais, né, mais quase a vida para ter. E Deus foi lá e pediu e ele entregou, né? Então é isso, né? É a gente entregar o nosso Abraão, é a gente agir a favor dos homens de Deus, né? A gente abençoar, a gente honrar, a gente se unir, a gente, sabe? É isso aqui o que está passando, né? O que está falando na Bíblia aqui. É Tiago capítulo 2, de 14 a 26. E o outro é Tiago 1, de 22 a 25. Depois a gente anota aí para vocês. Amém? Então é isso que aqui que está colocando. Nós precisamos... e também não podemos confundir aqui. Tiago não está falando de salvação, tá, queridos? Não é salvação, não é por obras. Não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago está dizendo, reafirmando, que a fé deve se expressar em uma atitude. Amém? Como está dizendo ali, né, é o exemplo que ele coloca, é um exemplo bem atual, né? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer, né? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada, né? É mais ou menos a ideia seguinte aqui. Uma pessoa chega, Tuba, para você e fala, pô, Tuba, eu tô com fome. Aí, olha que não... Aí você fala, vamos orar. Aí olha que loucura, a gente espiritualiza. Então, você está com essa necessidade, vamos aqui, olha, vamos orar, vamos dar as nossas mãos e vamos fazer uma oração. E aí nós, Senhor, abençoa o meu irmão que está com fome. Ó Senhor, abre as janelas dos céus, Senhor, e faz aquela oração bonita. Aí abraça o irmão e despede ele. Fala, meu irmão, te abençoe. Meu irmão, o que Tiago está dizendo é o seguinte: se o teu irmão está com fome, deixa de ser hipócrita. Forte, né? Forte. Se o teu irmão está com fome, não demonstre uma espiritualidade vazia. Se o teu irmão está com fome, você pode dar um sanduba para ele comer. Amém. Amém? Se o teu irmão está com fome, enche a barriga dele de comida, faz um prato gostoso e depois você ora por ele. Amém, queridos? Depois, a hora que ele estiver satisfeito, depois que você desembocou, a sua espiritualidade desembocou em humanidade, aí você abraça ele
E ora por ele, porque ali ele vai sentir o amor, porque o amor foi expresso num prato de comida. O amor foi expresso numa roupa. O amor foi expresso num abraço. O amor foi expresso numa ajuda necessária. Amém, queridos? É isso que Deus pede de nós. E é prático, é a humanidade que desemboca. É a espiritualidade que desemboca em humanidade. Na Praça 15, primeiro dávamos a comida e depois orávamos. Essa é a ideia. Porque se eu posso atender a necessidade do meu irmão e eu não atendo, a minha espiritualidade é vazia, a minha fé é morta. Olha o que diz aqui o apóstolo Tiago: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Para pensar nisso. E coisa morta fede. Fé sem ação cheira mal. Amém, queridos? E espiritualidade que não desemboca em humanidade cheira mal. Amém, queridos? Tem muita gente fedendo por aí. Uma espiritualidade vazia, fé morta. Deus nos chamou para nós vivermos uma fé viva, meu irmão. Fé viva. É isso que Deus tem para nós, não é fé morta, não é coisa morta. Nós precisamos manifestar a vida de Deus através da nossa vida. É isso que faz a diferença. Então, fé teórica, conhecimento teórico, vai sabotar a tua jornada. Pessoas teóricas não se desenvolvem. Pessoas teóricas vivem patinando, a sua vida não prospera, a sua vida não é relevante, a sua vida não faz diferença. E outra, pessoas teóricas vivem se vitimizando. Presta atenção nisso. Pessoas que estão presas na teoria, elas estão sempre se vitimizando. Elas estão sempre responsabilizando os outros por causa daquilo que vivem. Elas nunca assumem a responsabilidade da sua jornada. Meu irmão, você é a única pessoa responsável pela tua vida espiritual. Eu posso ser aqueles que são da Surf House, nós podemos ser os seus pastores, né? Nós podemos orar por vocês, nós podemos ensiná-los, nós podemos andar junto com vocês, mas nós não somos responsáveis pela sua vida espiritual. Você é o único responsável pela tua relação com Deus. A tua relação com Deus, ela é tua, somente tua. Nós podemos estar ao seu lado, nós podemos te incentivar, nós podemos te encorajar, nós podemos até em alguns momentos tentar, né, se a gente estiver forte, te carregar no braço por um tempo. Mas se você não assumir a responsabilidade da sua vida, se você continuar terceirizando a sua vida espiritual para outras pessoas, você vai cair no erro da fé teórica. E a tua vida espiritual, ela não vai se desenvolver. Você vai continuar sendo uma criança espiritual, um adolescente espiritual, sempre dependendo dos outros, porque você não cresce. A Rosana, você aprendeu bastante coisa com a Kika, né, Rô? Terceirizam, né? 6 horas, né? 6 horas, é aquele crente, meu irmão, que está sempre assim. 6 horas, né? O crente 6 horas. 6 horas. A gente pode orar, queridos, presta atenção. Eu posso orar por você, né? A Kika pode orar por você. Nós podemos jejuar por você. Nós podemos subir no monte né? Quantas vezes nós fizemos campanha? Vamos lá, vamos orar. Nós podemos, querido. E queremos. E queremos. O problema não está aí. O problema está em você terceirizar isso para nós. Como se isso não fosse, você não quisesse assumir isso para a tua vida. Amém, queridos? Você deve assumir a tua caminhada com Deus. A responsabilidade de ler a palavra é sua. De conhecer a palavra de Deus, ela é sua. Leia, busque. A responsabilidade de orar e se relacionar com Deus, ela é sua. Busca o Senhor, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com Ele, amém, queridos? Nós podemos fazer isso juntos, como estamos fazendo hoje na live, mas o coletivo, ele deve ser uma expressão do individual. Amém? Aquilo que eu faço no meu quarto,
eu faço também na minha comunidade. Isso é legítimo. Amém? Porque é a minha espiritualidade ali no meu particular com Deus que também depois se manifesta na minha vida em comunidade. Amém? Queridos, é isso que Deus tem para nós. Uma fé viva, uma fé prática, uma fé que avança, uma fé que rompe, uma fé que transforma. Amém? Essa é a vida de Deus. Então eu queria te convidar, eu queria te encorajar. Nossa, quando a gente faz Tech Fit, né? Parece que a gente chega aqui, a gente não para de falar. Galera, é assim mesmo, amém? Minha oração nessa noite por vocês é que, olha, eu tenho certeza que você conhece tantas coisas da palavra. Talvez você conheça versículos bíblicos de cor. Você conheça, tenha aprendido já tantas coisas. Sabe o que você precisa fazer? Viva isso. Escolha praticar, escolha viver, escolha ser aquilo que a palavra de Deus diz. Simples assim. Simples assim. Traga essas lições para o seu dia a dia. Experimente pela prática. Viva a palavra de Deus, porque aí você vai se tornar alguém maduro, alguém capaz de discernir entre o bem e o mal, alguém capaz de conhecer o coração de Deus, alguém capaz de viver os sonhos de Deus. Amém? Isso é o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Coração, Rô. Caramba. Não. Amém, queridos? Eu falei tudo que tinha para falar para vocês hoje. Amém? E eu oro a Deus para que esse sabotador ele caia das nossas vidas, para que toda a teoria ela, na verdade, se transforme em prática, em ação. Amém? Eu oro para que todo o conhecimento que vocês têm recebido nas lives, eu oro para que todo o conhecimento que vocês já receberam, não é, na jornada de vocês em Cristo, ela se transforma em vida, em prática, em comportamentos, em pensamentos, em ações, em atitudes, em projetos, em sonhos. É aí que está a vida de Deus, queridos, e assim vocês possam viver Cristo, né? Que vocês possam, que as pessoas olhem para vocês e vejam cada vez menos de você e cada vez mais de Cristo. Eu acho que esse é o grande termômetro para nós. Quando eu vivo a palavra, eu acabo incorporando os valores do reino e eu acabo sendo um cristão verdadeiro, genuíno, autêntico, e assim as pessoas passam a ver mais Cristo na nossa vida. Amém? Essa é a nossa luta, essa é a nossa jornada, e o desejo do nosso coração é que vocês vivam isso intensamente. Amém? Nós costumamos dizer na Surf House, a Kika fala muito isso, que o amor teoricamente não existe. Amém? Então que você aprenda a viver isso, que você aprenda a experimentar o amor verdadeiro, o amor prático. Amém? Em nome de Jesus. Oi, Aline. Ela chegou tarde na live. São vários. Acho que é melhor você assistir do começo. Ali vai depois ficar salvo lá no IGTV. Vai ficar salvo no IGTV. A gente tem 2 minutinhos só de live. Nós falamos hoje sobre o sabotador da fé teórica ou do conhecimento teórico. Amém? Depois você pode assistir de novo aí a live. São vários textos, a gente foi desde Romanos, passamos por Hebreus e depois o livro de Tiago, tá bom? É isso aí, galera. Nós estamos terminando. Lembrando que domingo nós temos o nosso culto presencial às 10 horas da manhã. Você que é aqui de Floripa, nós vamos ter um culto maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar muito no coração de todos vocês. E a gente espera vocês, né, Nê? Uhum. Com todos os protocolos, né? Máscara, garrafinha de água, Isso. álcool a gente tem lá, tá bom? Então não esqueça da sua... Aí ali a Neuza colocou os textos aí. Você pode ir anotando. Então a gente espera vocês domingão, com a graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado, cheio da vida de Deus. E acima de tudo, um final de semana onde vocês possam praticar, amém? Tudo aquilo que vocês têm aprendido, tudo aquilo que o Espírito de Deus tem comunicado ao teu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém. Amém.